Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer o seguinte, resolução da página 78, que é a continuação das atividades da semana passada, sobre balanceamento de reações químicas, ok? Nós estamos lá, nós vimos o tema 4, que era representação e balanceamento das reações químicas, e agora a gente vai fazer a resolução, então, da página 78. Vamos lá. Então tá aqui, eu estou com o exercício 1 aqui na mão, diz assim: a fotossíntese é um fenômeno natural representado pela reação entre o gás carbônico e a água presentes na atmosfera, produzindo o gás oxigênio e glicose. Esse processo acontece apenas com absorção de luz solar. Então, vamos colocar aqui o que está escrito, a reação ali. A reação diz assim que é gás carbônico, que é esse símbolo aqui, né, o CO2, mais água, que é H2O. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Apagar esse 2 aqui e colocar ele igual o outro para ficar padrão aqui. 2. Bom, aí nós temos aqui luz. Vou colocar luz aqui, porque é o que precisa absorver, né, para acontecer a reação. E aí vai surgir oxigênio, O2, mais glicose, que é C6H12O6. Tá? Esse é o processo da fotossíntese. Aí diz assim, letra A, escreva a equação química balanceada que representa a reação. Bom, então essa aqui é a letra A, né? E essa aqui é a equação, só que ela não está balanceada aqui. A gente tem que colocar os índices aqui, ó. Vamos trocar a cor da caneta aqui, ó. Aqui na frente da molécula eu tenho que colocar os números para que eu tenha um balanço correto de quantas moléculas eu preciso de cada uma para acontecer. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai procurar aqui as substâncias que têm o elemento uma vez só de cada lado. Tá? Nós temos aqui os reagentes, né? Reagentes, e desse lado aqui, nós temos os produtos da reação. Bom, vamos procurar um átomo que esteja uma vez só. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, o carbono. O carbono está aqui, ó. O carbono ele está aqui no gás carbônico, mas não está aqui na água. Não está na molécula da água, ele só está no gás carbônico. Ele está num lugar só entre os reagentes. Vamos ver se ele está num lugar só lá nos produtos. Bom, aqui nós temos o gás oxigênio e nós temos carbono aqui, ó. Também é só em um lugar, na glicose. Então a gente pode começar por ele, balanceando ele. Então vamos dar uma olhada. No primeiro lado, do lado dos reagentes, nós temos o carbono uma vez só tem um carbono aqui. Só um. E do lado de lá tem 6 carbonos. 6 carbonos. Então se eu colocar aqui, ó, veja bem. Se eu colocar aqui, ó, o número 1 aqui, número 1 aqui, quer dizer que é 1 vezes 6 carbonos, são 6 carbonos. Então, do lado de lá tem que ter 6 carbonos também. Então, vamos lá para o lado de lá. Como só tem 1 aqui, que número eu vou pôr na frente para virar 6? Eu vou pôr o número 6. Né? 6. Então, agora eu tenho 6 carbonos do lado dos reagentes e tenho 6 carbonos do lado dos produtos. Ok, então arrumamos o carbono. Agora vamos olhar as outras moléculas, os outros átomos. Por exemplo, o hidrogênio. Vamos para o hidrogênio. Do lado de cá, ó, tem 2 hidrogênios. O lado de lá tem 12 hidrogênios. Eu tenho uma molécula de glicose e essa molécula tem 12 hidrogênios. Se tem 12 do lado dos produtos, tem que ter 12 do lado dos reagentes. Então vamos pensar aqui, ó, se tem 2 aqui, que número que eu vou multiplicar pelo 2 para virar 12? Eu vou colocar o número 6, né? 6 vezes 2 dá 12. Pronto, eu completei o lado esquerdo. Agora só que falta contar ainda os oxigênios, né? Para poder fechar. Então vamos contar o oxigênio agora. Eu tenho aqui, ó, gás carbônico tem 2 oxigênios, cada molécula de gás carbônico. Só que tem 6 moléculas de gás carbônico. Então 6 vezes 2 dá 12.
Aqui, nessa posição aqui, eu tenho 12 oxigênios. E desse lado aqui, eu tenho um oxigênio em cada molécula de água, mas eu tenho 6 moléculas de água. Então, 6 vezes 1 são 6. Então, desse lado aqui, eu tenho 6 oxigênios. Somando 6 oxigênios com 12 oxigênios, eu tenho 18 oxigênios. Se tem 18 do lado esquerdo, tem que ter 18 do lado direito. Então, vamos lá, vamos ver do lado de lá. Começando aqui pela glicose, ó, tem 6 aqui em cada molécula de glicose. Eu tenho uma molécula só, então aqui eu tenho, aqui eu tenho 6 oxigênios. Aqui eu tenho 2 oxigênios, só que eu preciso de 18. Se aqui tem 6, para completar 18, aqui tem que ter 12. 12 oxigênios, né? Só tem 2. Então, que número eu vou colocar aqui na frente, que multiplicado por 2 vai dar 12? É o número 6. 6 vezes 2 é 12, então tá aqui, ó, 12. Com os 6 que estão do lado de lá, 18. Então eu fiquei com quanto aqui desse lado de cá? Eu fiquei com carbono. Eu fiquei com 6 carbonos. Eu fiquei com hidrogênio. Vamos contar o hidrogênio de novo. Foram 6 com 2, são 12. 12 hidrogênios. E oxigênio, a gente acabou de contar, são 18. Agora vamos ver o lado de lá, o lado dos produtos. Carbono, são quantos carbonos? Aqui, ó, são 6 carbonos. 6 carbonos. Quantos hidrogênios? Tá aqui, ó, 12 hidrogênios. E oxigênio são quantos? A gente acabou de contar ali, deu, aqui, ó, 12 com 6, deu 18. Repara que os dois lados são iguais. Opa, cortou um pouquinho, deixa eu subir aqui. Olha lá, os dois lados ficaram com a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. A mesma quantidade, olha só. 6, 12, 18, 6, 12, 18. Porque Lavoisier dizia, né, na lei de Lavoisier, lei de conservação das massas, que as coisas não desaparecem, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E essa é uma então essa aqui foi a reação da fotossíntese. Se eu passar limpo aqui, vamos passar limpo aqui, vai ficar assim, ó, passando a limpo aqui embaixo. 6 CO2 mais 6 H2O com luz solar, afinal de contas é fotossíntese, vamos ter 6 oxigênios mais não precisa nem pôr número, mas vamos pôr o número 1 aqui, uma glicose, C6H12O6. Para produzir uma molécula de glicose, eu preciso de 6 moléculas de gás carbônico e 6 de água para produzir uma molécula de glicose. E aí vai produzir também 6 de oxigênio. Okay? Então a planta ela elimina o oxigênio pelas folhas, né? E ela usa uma parte desse oxigênio também para poder viver, né? Sobreviver. E ela absorve o gás carbônico da atmosfera e a água pelas raízes, né? E assim a fotossíntese. Aí na letra B ele diz, essa reação é endotérmica ou exotérmica? Vamos lembrar o que é endotérmico. Vou colocar aqui endotérmico e exotérmico. Eu coloquei assim o desenho, ó. Eu coloquei que o endotérmico, ele recebe o calor. É uma reação que recebe calor. Né? Recebe energia. Muitas vezes é na forma de calor, recebe energia. E o exotérmico, ele elimina o calor, ele emite o calor. Então, se você tem uma reação exotérmica, o ambiente onde está acontecendo a reação esquenta. Por exemplo, quando a gente coloca hidróxido de sódio, soda cáustica na água, o vidro onde está a água e a soda esquenta, fica quente. Por quê? Porque é exotérmico, está emitindo calor. A reação está emitindo calor. Agora, endotérmica absorve o calor, pega o calor para ele. Né? E é o que acontece na fotossíntese. Você tem luz, olha aqui, ó, está escrito luz aqui, ó. Luz, a luz solar chega na clorofila, né, para acontecer a fotossíntese. Então a energia chega. Então essa energia ela é endotérmica. Endotérmica, pois ela absorve energia. Cortou, vou subir aqui um pouquinho. Absorve energia.
E a exotérmica, o que acontece com ela? Ela libera energia, tá? Não é o caso aqui. Fotossíntese absorve energia. Ok? É isso. Então a gente termina aqui então a conclusão do exercício 1. Deixa eu só diminuir aqui para você ver ele todo. Ó. Não dá para diminuir mais. Vou diminuir aqui. Aí. Fica ali a reação balanceada, né? Ela passada limpa aqui embaixo. E aqui embaixo falando que ela é endotérmica, porque ela absorve energia. Beleza? Então vamos para o número 2. Vamos lá, então, exercício 2 diz assim: o etanol, esse aqui C2H6O, isso é o etanol. Veja que ele é um pouquinho parecido com a glicose, né? Vocês lembram que a glicose é C6H12O6. Olha o etanol como ele é C2H6O. Isso aqui é típico de molécula orgânica, né? Que vem dos seres vivos. A glicose é produzida nos seres vivos, o etanol também, né? Então, eles são parecidos, a menos pela quantidade de hidrogênio e oxigênio, né, que é diferente, mas eles têm uma estrutura parecida, ok? Então, isso é típico de moléculas de origem orgânica. Vamos lá, continuando, diz assim: no interior do motor dos automóveis, ele sofre a seguinte reação de combustão. Então, vamos destacar aqui, ó. O etanol na forma aquosa, ou seja, misturado com água, com oxigênio gasoso, né, dentro do motor, tem que ter um local ali onde entra o oxigênio, né, entra o ar para dentro do motor. Vai formar gás carbônico na forma gasosa, que vai ser emitido pelo escapamento do carro, e também vai formar água líquida, que às vezes até pinga ali no escapamento, dá para ver pingando na boca do escapamento a água que forma. Bom, aí está dizendo assim, ó, se a gente pegar 46 gramas de etanol e misturar com 48 gramas de oxigênio, eu vou obter 88 gramas de gás carbônico, bastante, né? E 54 gramas de água, beleza? Bom, aí a pergunta é a seguinte: de acordo com a reação química apresentada, a queima de 92 gramas de etanol vai produzir quanta massa de gás carbônico, CO2? Ou seja, se em vez dos 46 gramas eu usar 92 gramas de etanol, vou produzir quanto de gás carbônico? Então, isso aqui, pessoal, vai ser uma regra de 3, tá? Matemática, olha só. Se naquela reação que está ali em cima eu usei, vamos colocar aqui, ó, etanol, e aqui nós vamos usar o gás carbônico. Lembrando que o etanol ele é C2H6O e o gás carbônico é CO2. Então vamos pegar aqui, ó, vamos fazer uma continha de matemática aqui. Se ele usou 46 gramas e produziu 88 gramas de gás carbônico, se eu usar 92 gramas de etanol, eu vou produzir quantas gramas de gás carbônico? Certo? É uma regra de 3. Então, como é que a gente resolve essa regra de 3? A gente faz multiplicação cruzada assim, ó, né? Então, vou multiplicar o 46 pelo x. Vamos colocar aqui embaixo. Deixa eu subir de novo. 46 vezes o x dá 46x igual 92 vezes 88. Vamos ter que fazer essa continha aí. Vamos fazer aqui do lado, ó. 92 vezes 88. 2 vezes o 8 é 16. 8 vezes 9 é 72, com mais 1 é 73. 8 vezes 2 é 16, sobe 1 aqui. 8 vezes 9 é 72, com mais 1, 73. Ok, agora a gente soma, né? Soma isso aqui. 6 vem aqui embaixo. Aqui dá 9. Aqui dá 10, vai 1 com 7 dá 8. 8.096. 8.096. Agora a gente tem que passar o 46 dividindo, né? Então vai ficar 8.096 dividido por 46. Vamos fazer essa divisão. 46. Vou pegar o 80, cabe uma vez. 46, subtrai, né? Opa, tá cortando aí para vocês. Vamos lá aqui, ó. Aqui, 80 menos 46,
o 8 empresta 1 aqui, o 8 vira 7, aí 10 menos 6 é 4, 7 menos 4 dá 3, 34. Aí eu vou baixar o 9, agora nós temos que jogar um número que chega perto do 349, multiplicando 46. Vamos chutar aqui uns números aqui, vamos puxar aqui para o lado. Se eu tentar aí se fosse o 40 vezes 7, vamos tentar o 6 aqui para ver o que dá. 46 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 4, 24. Com mais 3, 27. 276 é pouco ainda, né? Vamos ter que usar um número maior. Então, vamos pegar outro número maior. Vamos aqui para o lado. Vamos pegar o 7. 46 vezes 7. 6 vezes 7 é 42. 7 vezes 4 é 28, com mais 4, 32. 322. Opa, esse está próximo, né? Então vamos voltar lá. Vai ser o 7 aqui então. 7, 322. Vai sobrar quanto aqui? 9 menos 2 é 7, 4 menos 2 é 2, 3 menos 3 é 0. Só que ainda tem um 6 para baixar aqui. Olha aqui, ó, o que nós fizemos aqui do lado. Nós fizemos o 6, né? Então vai dar o 6 certinho aqui, ó. 6 vezes 46 vai dar 276 e sobra 0. Então a resposta, 176. Vamos lá? Então quer dizer o seguinte, que x é igual a 176 gramas. Ou seja, se eu usar 92 gramas de etanol, eu vou produzir 176 gramas de gás carbônico. Ok? Essa é a resposta e a gente termina o exercício assim, certo? Uma regra de 3 simples. O mais chatinho é fazer as continhas aqui, né? De divisão. Mas a gente chega no 176, ok? Beleza, vamos para o número 3. Bom, o exercício 3 está aqui e ele diz assim: a seguir são representadas algumas reações químicas. Vamos dar uma olhada nessas reações aqui. Nós temos ali, ó, decomposição da água. Nós temos a água aqui, 2 moléculas de água líquida, que se transforma em 2 moléculas de gás hidrogênio e 1 molécula de gás oxigênio. Ou seja, a gente pega a água, que é H2O, e quebra ela em gás hidrogênio e gás oxigênio. Isso é feito na hora de produzir combustível de foguete. Depois, letra B, oxidação da glicose, ou seja, a quebra da glicose. Nós vimos na fotossíntese a produção da glicose, agora é a quebra da glicose. A gente pega a glicose sólida com oxigênio, 6 moléculas de oxigênio, formam 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água. Se você reparar, essa equação aqui, ela é o inverso da fotossíntese, tá? Ela é realizada dentro dos seres vivos, para respiração celular, para a gente obter energia, tá? Aqui ainda, além dessa reação aqui, ainda aparece aqui, ó, energia aqui ainda no final. É a energia que faz a gente sobreviver, né? Faz os seres viver. Depois aqui, letra C, decomposição da sacarose. A sacarose é uma molécula parecida com a glicose, tá? Só que ela tem quase o dobro de átomos. Então ela é C12H22O11, quase o dobro da quantidade de átomos da glicose. Essa é a sacarose. Então, uma molécula de sacarose na forma sólida vai formar 12 carbonos sólidos e 22 moléculas de água na forma líquida. O carbono vai ficar na forma de cinza, né? Isso aí seria a quebra da sacarose, vai formar uma cinza, que é o carbono, 12 carbonos e 22 moléculas de água. Aí diz assim: qual delas não está adequadamente balanceada? Reescreva balanceando-a corretamente. Então vamos ver aqui, ó. A gente vai ter que olhar uma por uma para ver como é que está o balanceamento. Vamos colocar assim, ó. Deixa eu reduzir aqui. Aumentar mais um pouquinho. Aqui. Assim. Então, vou colocar aqui, ó. A decomposição da água. Da água seria... Vou colocar aqui a água, H2O, se transformando em H2 mais O2. Vamos ver quantos hidrogênios tem do lado esquerdo, que é o reagente, que é um só. Tem 2 hidrogênios. Então, vou colocar o número 1 aqui. 2 hidrogênios, vai ter que ter 2 do lado de lá. 1. Agora, oxigênios. Desse lado tem 1, ó, mas do lado de lá tem 2. Então, não posso usar esses índices. Vou apagar, não deu certo, vamos mudar. Vamos começar agora pelo oxigênio.
Olha o oxigênio do lado direito. Tem 2 oxigênios. Eu vou colocar o número 1 aqui. Eu tenho 2 oxigênios, vai ter que ter 2 do lado de lá. Como aqui só tem 1, eu vou ter que pôr aqui na frente o número 2. Agora eu tenho 2 oxigênios dos dois lados. Agora vamos ver o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho 2 desse lado, com 2 aqui dá 4, né? 2 moléculas de água, cada água tem 2 hidrogênios, então eu tenho 4 hidrogênios. O lado de lá tem que ter 4 também. Como aqui só tem um 2, eu vou ter que pôr o número 2 aqui, porque 2 vezes 2 dá 4, certo? Então agora eu tenho 4 hidrogênios e 2 oxigênios de cada lado. Pronto, balanceei. Vamos ver se está certo o lado de lá? Olha lá, 2, 2, e aqui não tem nada. Quando não tem nada é o número 1. Então, essa aqui está correta, essa aqui está certinha. Vamos ver a da glicose agora. Vamos passar limpo a glicose aqui. Ó. A glicose é C6H12O6 mais oxigênio, que é O2, que vai se transformar em gás carbônico, CO2, mais H2O, que é a água. Isso. Então vamos balancear aqui. Nós já fizemos da outra vez, né? Aí deu assim, vamos contar aqui primeiro o carbono. O carbono aqui, ó, desse lado aqui, tem 6 carbonos. Do lado de lá tem que ter 6 também, vamos ver. Aqui só tem 1 aqui, ó. Tem o número 1 aqui escondido, né? Então eu vou ter que pôr o número 6 aqui na frente. Agora eu tenho 6 carbonos. Vamos dar uma olhada no hidrogênio. O hidrogênio tem 12 do lado esquerdo, vai ter que ter 12 do lado direito. Vamos ver o lado de lá. Como tem um número 2 aqui, eu vou ter que pôr o número 6 na frente, porque 6 vezes 2 dá 12. Pronto, tenho 12 de cada lado. Falta contar quem? Falta contar o oxigênio. Vamos olhar o lado direito primeiro. 6 vezes 2, aqui tem 12 oxigênios. E aqui 6 vezes 1, 6, dá 18. Então o lado de lá tem que ter 18. Como aqui tem 6, e eu preciso pôr que número aqui para multiplicar com 2, que dá 18. Né? Aqui tem 6, aqui vai ter que ter 12. Que número multiplicado por 2 dá 12? O 6. Pronto, está balanceado. Então aqui vai o número 1, né? Vamos olhar lá então, se está 1, 6, 6, 6. Olha lá, 1 aqui na frente, ok. 6, ok. 6, ok. 6, ok. Essa aqui está certinha. Então, provavelmente é a última, né? Que não está balanceada. Vamos passar limpo aqui embaixo. A sacarose, que é C12H22O11, que vai se transformar em carbono mais água, H2O. Ok? Então, vamos começar aqui. O lado de cá, o lado esquerdo, tem 12 carbonos. 12 carbonos. Vai ter que ter 12 do lado de lá também. Como aqui só tem 1, né? Tem o número 1 aqui escondido, então eu vou ter que pôr 12 aqui na frente, ó. 12. Ok, tem 12 dos dois lados. Agora vamos ver o hidrogênio. O hidrogênio do lado esquerdo tem 22 aqui. O lado de lá vai ter que ter 22 também. Então vamos ver aqui. Como tem um número 2 aqui, que número multiplicado por 2 vai dar 22? É o número 11. 11. Ok, faltou contar o oxigênio. O oxigênio aqui tem 11. E o lado de lá vai ter quanto? Como aqui tem um 1 escondido, ó, 1 vezes 11, 11. Pronto. A gente balanceou ele assim. Vamos ver como é que está lá, se está igual? Então vai ter que ficar 1, 12, 11. 1 aqui na frente, ok, né? 12, ok. E aqui tem um 22. Está errado, né? Está errado, ó. Tinha que ser um 11, não um 22. Então a terceira está errada. E a gente consertou ela aqui, ó. Ela está assim. Beleza? Então, só passando a limpo aqui, vai ficar C12H22O11, que é a sacarose, na forma sólida. Vamos colocar aqui na forma sólida. Ela vai se transformar em 12 átomos de carbono na forma sólida, mais 11 moléculas de água, H2O, na forma líquida. Pronto, essa fica então a correção da terceira reação, que é a decomposição da sacarose. E a gente termina então o exercício 3. Vamos para o próximo. Vamos lá, então, exercício 4 diz assim:
Reescreva a equação de combustão do gás metano dada a seguir, identifique os reagentes e os produtos e corrija os coeficientes estequiométricos da equação. O que é isso? Primeiro vamos passar limpo aqui. Vou colocar aqui o metano, é a queima do gás metano. Então é CH4 mais oxigênio, gás oxigênio, que vai se transformar em gás carbônico mais H2O. Ok? Eu não vou deixar o estado físico por enquanto, mas olha lá, o gás metânico é a forma gasosa, o oxigênio na forma gasosa, o gás carbônico na forma gasosa e a água na forma líquida. Vamos encontrar aqui os coeficientes estequiométricos agora. Então, o que seja, esses números que vêm na frente aqui, né? O coeficiente estequiométrico. Os números que vão na frente de cada participante. Ele diz também para a gente identificar quem são os reagentes e os produtos. Bom, pessoal, isso é fácil. Os reagentes sempre estão do lado esquerdo. São os que reagem, são os reagentes. E o que eles vão se transformar são os produtos. Os produtos é o resultado da reação dos reagentes, certo? Bom, agora a gente precisa colocar os coeficientes. Vamos olhar aqui. Vamos procurar um átomo que só está em um lugar de cada lado. Tá? Por exemplo, o carbono. O carbono ele só está aqui no metano, do lado esquerdo, e do lado direito ele só está aqui no gás carbônico, no lado direito, do lado dos produtos. Então, vamos começar com ele. Quantos carbonos eu tenho do lado esquerdo aqui? Ó? Eu só tenho um carbono. Olha só, ele tem um aqui escondido, né? Só tem um carbono aqui. Então, o lado de lá também tem que ter um. Vamos lá, então. O lado de lá aqui, ó, tem um escondido aqui, ó, e tá certo, né? Então, se eu colocar o número 1 aqui, o número 1 aqui, por enquanto tá certo. Aí, se não der certo, a gente procura outro átomo. Agora, vamos ver o hidrogênio. O hidrogênio aqui, nesse lado aqui, tem 4 hidrogênios, né? Uma molécula com 4 hidrogênios. Então, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. O lado de lá também vai ter que ter 4 hidrogênios. Vamos olhar. Aqui nós temos a água. Ó. A água tem dois átomos de hidrogênio. Né? Quantas moléculas de água eu preciso para ter 4 átomos de hidrogênio? Eu preciso ter 2 moléculas de água. Ok? Então, a gente coloca o número 2 na frente. Falta contar quem aí? Falta contar o oxigênio. Então, vamos olhar de novo aqui, só que agora eu vou começar pelo lado direito, porque ele já está com todos os índices aqui. Ó. Já tem o número 1 aqui, já tem o número 2 ali. Então, vou contar o oxigênio aqui. No gás carbônico, eu tenho uma molécula com 2 oxigênios. Então, eu tenho 2 oxigênios. Só que eu tenho 2 moléculas de água e cada molécula tem 1 oxigênio. Então, eu tenho mais 2 oxigênios. Então, no total, eu tenho 4 oxigênios do lado direito. Então, o lado esquerdo, que é o lado dos reagentes, também tem que ter 4 oxigênios. Vamos olhar do lado de lá. Aqui no metano não tem oxigênio. Então, eu vou olhar só aqui, ó, no gás oxigênio. Cada molécula de gás oxigênio tem 2 oxigênios, só que eu preciso de 4. Então, eu preciso de quantas moléculas para ter 4 oxigênios? Eu preciso de 2 moléculas, porque 2 vezes 2 dá 4, ok? Então, vamos passar limpo aqui embaixo. Aqui a gente fez o balanceamento, vamos só passar limpo para conferir. Quantos carbonos tinha do lado dos reagentes? Nós contamos aqui, ó, uma molécula com 1 carbono. Então, nós temos 1 carbono. E o lado de lá, o lado direito, nós temos uma molécula de gás carbônico com 1 carbono. Então, do lado de cá, nós temos 1 carbono. Vamos voltar para o lado dos reagentes. O hidrogênio, nós temos... Cada molécula de metano tem 4 hidrogênios. Eu tenho uma molécula só, então eu tenho quantos hidrogênios do lado esquerdo? Tenho 4 hidrogênios. O lado de lá agora, tem que olhar na água. Eu tenho... Cada molécula de água tem 2 hidrogênios. Como eu tenho 2 moléculas de água, então eu tenho 4 hidrogênios. 4 hidrogênios. Falta o oxigênio. Vamos contar o oxigênio aqui do lado esquerdo. Eu tenho... Cada molécula de oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. Eu tenho 2 moléculas, então eu tenho 4 átomos de oxigênio. O lado de lá vai ter que ter 4 também. Vamos contar aqui, ó. No gás carbônico, eu tenho 2 oxigênios em uma molécula e eu tenho 2 moléculas de água com 1 átomo cada. Então, eu tenho 2 também. 2 do lado de cá com 2 do lado de cá são 4 átomos de oxigênio. Pronto, está balanceado certinho. Então, os índices, só mudando de cor aqui para destacar, ó, os índices são 1,
para o metano, 2 para o gás oxigênio, 1 para o gás carbônico, 2 para a água. O que significa isso? Significa que você precisa, para queimar uma molécula de metano, você precisa de 2 moléculas de gás carbônico. E o que isso produz? Produz uma molécula de gás carbônico e produz 2 moléculas de água. Ok? Beleza. É isso. E vamos para o próximo. Bom, então nós temos os números 5 aqui que diz assim: se colocarmos um copo sobre uma vela acesa, ela apagará rapidamente. Por que isso ocorre? Bom, essa aqui a gente coloca o copo, aqui ó, no primeiro aqui, né? A gente está colocando o copo aqui e a gente está confinando a vela lá dentro. Então vamos desenhar de novo aqui, como é que fica. Se eu tenho aqui uma vela, desenhar aqui, ó, uma vela e o fogo aqui. Se você coloca o copo em cima e tampou. O que você tem aqui dentro? Você tem oxigênio aqui, tem O2 aqui dentro. O2, né? Tem bastante O2 aqui. No início você tem O2. Você está queimando ali a parafina, né, da vela, está queimando a parafina e o barbante. Né? Eles são os combustíveis. Aí, quem é o comburente? Quem tem que reagir junto com a parafina e o cordão? Vou até escrever aqui, ó, parafina, que eu não sei como é que fica a fórmula química da parafina, mas a gente vai juntar com oxigênio. O que vai acontecer? Vai aparecer cinza, né, que ou vai ficar flutuando ali ou vai cair, e vai formar também gás carbônico, CO2. E vai formar também água, tá? Opa, tá cortado. Vou passar para cá. E vai formar água também, H2O. H2O, que vai virar vapor. Vai subir. Vai ficar no ar, na atmosfera. Bom, o que acontece? O oxigênio lá dentro ele vai sendo queimado para formar gás carbônico. Chega um certo momento que o oxigênio acaba, fica saturado de CO2. E aí termina essa reação, para. Essa reação toda, ela para. Reação de combustão. Ela para e aí não tem mais fogo. Acaba o fogo, né? Então, como é que poderia ser a resposta? Por que isso acontece? Pois, rapidamente, todo o oxigênio preso dentro do copo é consumido e, não tendo mais oxigênio, o fogo é extinto. Ele acaba, a combustão, a reação de combustão acaba, ok? Beleza. Dá para lembrar, isso aqui me lembra o seguinte: quando a gente tem incêndio, existem extintores de gás carbônico. Quando você liga um extintor para apagar um incêndio, um extintor de gás carbônico, aquele ambiente onde está o fogo fica com menos oxigênio e mais gás carbônico. E isso faz com que o fogo acabe, tá? E aí você tem, então, uma saturação de gás carbônico, redução de oxigênio, o fogo apaga por falta do oxigênio. Tá? Isso é usado quando você não pode jogar água, né? Você tem lá um incêndio num local que tem equipamentos eletrônicos, por exemplo. Ou então, sei lá, o motor do carro, né? O certo seria usar o gás carbônico, você não danifica com a água os equipamentos. E aí você extingue o fogo, ok? Beleza, então vamos pro próximo. Bom, aqui está o último exercício, ele diz assim, ó. A imagem a seguir representa o experimento de Lavoisier, em que se comprovou a conservação das massas em uma reação química entre o mercúrio metálico líquido, o gás oxigênio, formando uma substância chamada óxido de mercúrio 2, que é o HGO, que é um pó fino de coloração avermelhada. Bom, aí está aqui o desenho, mas eu vou desenhar ele de novo aqui para a gente poder entender, tá? Vamos lá, o que ele fez? Vou deixar aqui e vamos desenhando aqui, ó. Ele pegou aqui primeiro um forno, né? Pegou um forno aqui. Forno. Um aquecedor, tá? Ele aquecia aqui, então ele gerava calor aqui, ó. Calor aqui em cima. Ele colocou um vidro aqui em cima. Esse vidro é chamado de retorta. Retorta é o nome do vidro. Vamos desenhar ele aqui, ó. Seria mais ou menos assim, ó. Vidro. E aí ele é torto assim, ó. Tem um bico assim. Tem um bico assim bem comprido.
Aqui. Assim. Bom, ele colocou mercúrio aqui dentro. Então tem mercúrio aqui, ó. Mercúrio aqui dentro. Vou colocar umas flechinhas aqui. Aqui tem mercúrio que é Hg, mercúrio líquido. Né? Colocou ele para aquecer. Só que do lado de cá, nós temos aqui uma mesinha e nós temos um vidro aqui, ó. Ele fechou. Opa, vou fazer de novo melhor aqui. Uma mesinha assim. Ele colocou um vidro aqui, ó. Opa. Fazer assim. Assim. E esse vidro tinha mercúrio aqui. Mercúrio aqui também. Tá? Fazer o biquinho um pouquinho para cima aqui. Aí. E lá dentro, fechado assim, ó. Com um outro vidro fechado aqui, ó. Assim. Beleza? Bom, o que acontece? Começou a aquecer o mercúrio aqui dentro do primeiro vidro. Esse mercúrio ele foi evaporando, né? Foi evaporando aqui dentro do vidro, foi entrando em contato com o oxigênio que está desse lado aqui, ó. Aqui tem O2, ó. Tem bastante oxigênio aqui dentro, certo? E dentro do vidro também. Foi acontecendo uma reação. Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom aqui. Foi acontecendo uma reação entre o mercúrio e o oxigênio e foi formando o óxido de mercúrio. Esse óxido de mercúrio ele é um pó avermelhado e começou a juntar ele aqui, ó, na superfície do vidro. Foi juntando ele na superfície do vidro, foi formando aqui o óxido de mercúrio no vidro, grudado no vidro. Só que como ele foi gastando o oxigênio, esse oxigênio do lado de cá foi queimando, foi acabando. E aí o que aconteceu com o líquido? O líquido foi subindo. Foi subindo o nível do líquido aqui. Que foi sumindo, foi acabando o oxigênio, sobrando espaço para o mercúrio subir. Certo? Então o mercúrio subiu aqui. Que diminuiu a pressão aqui em cima, né? Sumiu o oxigênio. Se uma coisa some, reage lá para dentro do vidro, o outro tem que ocupar o espaço. Então o mercúrio subiu. Ok? Então esse foi o experimento. Aí a pergunta é a seguinte. Vamos lá, na letra A. Qual foi a evidência de que a reação do mercúrio metálico acontecia com algum componente do ar? Certo? Qual foi a evidência de que o mercúrio estava reagindo com alguma coisa que estava dentro desse espaço de ar do vidro aqui? O fato do mercúrio subir. O mercúrio subiu de nível no vidro, quer dizer que algo desapareceu, algo reagiu em outro lugar. Se ele reagiu, ele foi lá para a superfície do vidro, o mercúrio sobe para ocupar o espaço. Então, qual foi a evidência? Letra A, a evidência é de que o nível do mercúrio subiu, ocupando o espaço que era do oxigênio. Essa é a primeira parte da letra A. Agora, diz mais lá, outra pergunta lá na letra A. Diz assim, ó, como isso ia contra a teoria do flogisto? Vocês lembram da teoria do flogisto que eu li nas aulas, acho que foi a aula retrasada? Bom, o flogisto era assim, se você queima, por exemplo, a madeira, ela vira cinza, ela diminui, ela fica um pó cinza. O que saiu e foi embora para o ar seria o flogisto, era chamado de flogisto. Bom, aí a pergunta é, como esse experimento vai contra a teoria do flogisto? Bom, se você tivesse flogisto no mercúrio, né, o que ia acontecer? Ele ia para o ar aqui, ele ia ocupar o espaço aqui, ó. Vamos colocar de verde aqui, vai dizendo que o flogisto era verde. Ele vai ocupar esse espaço aqui, ó. Ele vai sendo queimado aqui, né, no mercúrio do lado esquerdo, ele vai começar a aparecer aqui, junto com o oxigênio. Se ele aparece junto com o oxigênio, ele vai ocupar mais espaço. E aí, em vez do mercúrio subir, ele ia descer. O nível aqui, ó, o nível aqui ia descer, empurrando o mercúrio para fora do vidro. Certo? Ia descer o nível dentro do vidro. E ia acontecer exatamente o contrário. Então a gente pode escrever assim: se o flogisto fosse real, ocorreria o contrário. O aquecimento do mercúrio ia gerar flogisto que ocupar o espaço no vidro da direita, fazendo com que o nível de mercúrio baixasse. Ok? Agora vamos para a letra B. Letra B diz assim: ao fim do experimento, Lavoisier mediu a massa dos sistemas e concluiu que as massas se conservavam em uma reação química dentro do sistema fechado.
Essa conclusão seria a mesma para um sistema aberto? Bom, ele mediu as massas e viu que o que tinha antes ele tem depois. Ele mediu o vidro, sei lá, se ele tinha 1 kg de mercúrio, depois ele mediu de novo, a soma de mercúrio com o óxido de mercúrio também deu 1 kg. Se fosse aberto, será que ia dar a mesma coisa? Bom, se fosse aberto, pessoal, esse óxido de mercúrio ele não ia ficar aqui preso no vidro. Ele ia embora, né? Ele ia embora para o ar. Ele ia embora. E aí ia diminuir o nível, conforme ia diminuindo o nível de mercúrio aqui, você não ia ter vidro aqui, não ia ter o óxido de mercúrio grudado no vidro. O peso seria menor, né? A massa seria menor. Então, como é que seria a resposta? Num sistema aberto, o óxido de mercúrio ia embora para a atmosfera e a massa ia diminuindo. Ok? Como o sistema é fechado, a massa permanece a mesma. Ok, aí na letra C, para finalizar, escreva a equação química balanceada, vou subir aqui para você ver, escreva a equação química balanceada e indique o estado físico dos reagentes e dos produtos. Então vamos lá, como é que é a história lá, para a gente poder escrever a reação. Vou voltar aqui no desenho, ó. Vou até colocar ele mais para cá assim, ó. Colocar ele aqui, olha o texto, o que diz. Mercúrio metálico e oxigênio, né? Gás oxigênio, então vamos colocar aqui, ó, mercúrio é Hg, e ele é metálico e líquido, mais oxigênio, O2, na forma gasosa. Deixa eu passar mais para cá o desenho, para dar mais espaço. Isso vai virar, né, com o aquecimento, nós vamos ter, aqui, ó, óxido de mercúrio 2, que é o HgO. Vamos colocar aqui, HgO. E ele é um pó, então ele é na forma sólida. Tá aqui, essa é a reação. Agora a gente tem que balancear, que é o que pediu ali. Vamos aumentar aqui para a gente poder observar. Vamos fazer o balanceamento disso aqui. Vamos olhar primeiro aqui o que nós temos num molécula num lugar só. Nós temos aqui o mercúrio aqui. Então tem um lugar só para o mercúrio aqui, um lugar só dos reagentes. Lembrando, os produtos. Lembrando que aqui é reagente. São dois reagentes. E aqui nós temos um produto. Ok, então vamos começar colocando o número 1 aqui. Ó. Eu tenho um mercúrio do lado esquerdo, tem que ter um mercúrio do lado direito. Vou pôr o número 1 aqui. Então eu tenho um mercúrio, dos dois lados. Agora vamos ver o oxigênio. Aqui tem um oxigênio e aqui tem 2. Então já não deu certo. A gente vai ter que mudar esses números aqui. Então, em vez de pôr o número 1, eu vou pôr o número 2. Então, deixa eu apagar aqui. Voltar, Ctrl Z, vou apagar o número 1, vou apagar o número do lado esquerdo. Vamos colocar aqui o número 2 agora. Se eu tenho 2 mercúrios do lado de cá, tem que ter 2 do lado de lá. Certo? Agora vamos ver o oxigênio. Aqui nós temos duas moléculas com um oxigênio cada. Então eu tenho 2 oxigênios. Se eu tenho 2 oxigênios do lado direito, tem que ter 2 do lado esquerdo. Então, aqui ó, tem 2, O2. Então eu vou pôr o número 1, uma molécula com 2. Então nós temos quantos hidrogênios desse lado? Mercúrios desse lado? 2. Quantos eu tenho do lado de lá? Tenho 2. Quantos oxigênios eu tenho do lado de cá? 2. Quantos oxigênios, Hg aqui. Quantos oxigênios eu tenho do lado esquerdo, do direito, aliás? Também 2. Beleza? Ó, ficou igualzinho, ou seja, nada se perdeu, está balanceado. Balanceado, então, com o número 2, número 1 e número 2. Beleza? Essa é a resposta da equação balanceada. Beleza, e assim a gente termina, então, essa lista. Na próxima atividade agora, eu vou colocar alguns textos para vocês fazerem a leitura, tá bom? Fazer a leitura dos textos e daí como tarefa vocês podem responder as questões que estão ali. Ok? Então é isso, pessoal. Valeu? Essas são as atividades, então, para a semana. Esse vídeo resposta e a próxima atividade com textos para você ler e fazer as questões. Valeu, galera! Nos vemos semana que vem com assunto novo. O assunto da semana que vem vai ser grupos de substâncias. Ok? Então, um abraço e até breve.